Então, começamos este ano com uma agressão dos Estados Unidos à Venezuela, agressão essa de um modelo, de um tipo que a gente não via desde pelo menos 1986. Então, eu nunca presenciei, né, durante a minha vida, algo parecido com o que a gente está vendo agora na Venezuela. E aí não adianta alguns veículos virem reportar como uma crise internacional, não se trata de uma crise internacional, né? Se trata de um ponto de virada, de um ponto de inflexão. Até este momento, os Estados Unidos tiveram determinado padrão de comportamento na América Latina. A partir de agora, o jogo virou, a situação é outra. Então, gente, hoje, dia 3 de janeiro de 2026, Nicolás Maduro, presidente constitucional legitimamente eleito da Venezuela, foi sequestrado. E aí também não foi detido, ele não foi capturado, ele foi sequestrado. Ele foi retirado do solo venezuelano a partir de uma força militar extremamente desproporcional estrangeira, que é no caso dos Estados Unidos. E isso muda o jogo, muda o tabuleiro da América Latina, muda o que a gente entende, né, por soberania e como a América Latina, que até agora se colocava como uma zona de paz, um continente livre, né, de guerras, como agora nós vamos nos posicionar como continente, como nós vamos responder enquanto região, exatamente. Agora a gente tem um jogo desproporcional e que qualquer país do sul global, mas principalmente aqui da nossa América Latina, uma região vulnerável, que não tem tanto investimento em armamento, né, tanto investimento militar, como vamos ficar agora, né? E vejam, isso começou, é bom a gente lembrar, com uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro. É verdade, precisa ser analisado, precisa ser dito, que nem todos, nem todas, levamos a sério as ameaças do Trump quando ele disse que faria isso, né? E aqui eu estou inclusa fazendo minha culpa, porque parecia tão inviável e incabível em 2025, 2026, que a gente pode ter perdido um pouco a referência, né? E perdido um pouco a historicidade de como os Estados Unidos são um país violento, de como tudo que eles conquistaram foram a base da expoliação, do roubo, do sequestro, a base enfim, né, do despojo dos povos, dos territórios. Lembremos que a nação dos Estados Unidos começa sequestrando não, começa roubando território mexicano. Bom, e a pergunta agora, são muitas perguntas que se abrem, mas uma delas é onde está Nicolás Maduro? Quem assume o governo agora, porque não temos o presidente constitucional no país e ele está sequestrado, ele não tem condições objetivas, reais, de continuar o mandato. Então, quem vai assumir o governo agora? O que acontece na Venezuela, o que diz a Constituição venezuelana, onde está a Delcy Rodrigues, que é a vice, é ela que assume, não é, vai ter que chamar novas eleições, não vai. Então, a gente vai olhar isso à luz do direito constitucional. Enfim, gente, então o que eu garanto para vocês é que hoje nós vamos falar sobre um ponto de vista latino-americano, né, latino-americano-caribenho, e não jamais um ponto de vista estadunidense, das potências hegemônicas. Tá? Bom, o que a gente já sabe até este momento, a agressão dos Estados Unidos começou ali por volta das 2 da manhã. Então, aqui no Brasil era 2, na Venezuela era 3 horas da manhã, e isso foi uma ação feita por via aérea. Então, tivemos ataque de mísseis, tivemos um ataque grande, tivemos a morte de civis. Então, a primeira denúncia é que era isso, zonas onde havia os civis, né, estavam sendo bombardeadas. Isso é contra todas as regras do direito internacional, que já estão sendo violadas diuturnamente. Nós tivemos um ataque realizado pelos Estados Unidos, de novo, mais uma vez a gente está vendo esse movimento por parte de Donald Trump, um ataque que necessariamente deveria ter passado pela aprovação dos Estados Unidos, já que usou mísseis. Mas, como eu disse, os Estados Unidos estão violando não só o direito internacional, como Trump viola a própria legislação norte-americana, né? Então, não tivemos aprovação do Congresso. E, segundo informações também parecem fidedignas, Nicolás Maduro e a sua esposa, Cília Flores, foram retirados da Venezuela de helicóptero. E aí vocês podem e devem me perguntar, e para onde eles foram levados? Estou dizendo, é difícil ainda de saber, é difícil ainda de dimensionar, mas, ao que tudo indica, segundo as informações que já temos, eles estão em um barco anfíbio, na região ainda venezuelana do Caribe, e estão sendo deslocados em direção a Nova York. Bom, então, o Maduro, ele tinha, obviamente, ninguém é bobo, né? Ele tinha um bunker que ficava ali em Caracas, no Forte Tiúna. E aí que tá, né? Esse bunker foi atacado conjuntamente com um outro. Foram realizados ataques simultâneos, coordenados. Então, um ataque inicial chegou para servir como distração, né, para o alvo La Carlota, isso. Foi atacado a base de La Carlota. Esse ataque inicial, por volta aí das 2 horas da manhã, é visto até esse momento como uma forma de tirar do foco do Forte Tiúna, que foi bombardeado depois, mas aí imaginemos que já com as forças talvez ali um tanto debilitadas, um tanto
dispersas, divididas. Outro ponto atacado foi o chamado Quartel da Montanha. É lá nesse Quartel da Montanha onde ficam os restos mortais, né, do presidente Hugo Chávez. Então, esse ataque também ao forte ao Quartel da Montanha é visto como uma ideia de retirar, né, a defesa simbólica, neutralizar a defesa ali da guarda de honra. A gente ainda não sabe, ainda não tem informações, estou acompanhando aqui, né, em tempo real, ainda não se sabe, eu ainda não sei quais os estragos provocados, por exemplo, no Quartel da Montanha, que é um museu, né, onde está a parte da Revolução Bolivariana, onde está a parte ali da história, né, recente da Venezuela. Imediatamente após esse sequestro, essa extração de Maduro do país, o Donald Trump, em uma ligação com a Fox News, revelou que o Maduro e a esposa, Célia Flores, foram levados para o USAU Dima, um navio de assalto anfíbio dos Estados Unidos, e que está ali na região. Também há relatos, declarações de que eles teriam sido retirados do país de helicóptero. Bom, mas isso são os dados mais precisos que temos até o momento, nada comprovado. O que acontece agora, né? Então, a Venezuela ela tem uma constituição e o governo é formado pelo presidente, a vice-presidenta e depois no comando, né, na escala de importância de quem assume a cadeira presidencial, após a vice-presidenta, tem o presidente da Assembleia Nacional. A vice-presidenta, Delcy Rodrigues, fez essa declaração solicitando, exigindo, melhor dizer, uma prova de vida do Nicolás Maduro e da Célia Flores, ou seja, que os Estados Unidos comprovem que eles estão vivos, que eles estão bem. Enfim, então a gente tem essa crise inédita, não só na Venezuela, porque isso, obviamente, está motivando fortes reações na Venezuela, isso é bem importante de dizer, mas não se trata só da Venezuela, né? Se trata de uma crise que atinge todos os países latino-americanos, todos, inclusive, e com grande predominância, o Brasil também. Lembremos que estamos em ano eleitoral, então a gravidade do que acontece passa também por isso. Estamos em ano eleitoral no Brasil e não dá para o Brasil, para os brasileiros, para o governo, achar que é um problema estritamente venezuelano, porque não é. O que nós temos é agora uma crise regional. Outra coisa que se fala muito na mídia venezuelana e pelas forças do governo chavista é que, inclusive isso foi dito, gente, ontem, veja só que ironia do destino. Ontem, o presidente Nicolás Maduro disse, em uma entrevista a uma rede estatal venezuelana, que, no caso, naquele momento hipotético, né, de que a Venezuela fosse invadida pelos Estados Unidos, que a gente veria em solo latino-americano um Vietnã. Não é de se descartar essa possibilidade. Vamos lembrar que foram convocados os milicianos venezuelanos, então a milícia, que são civis portando arma e com treinamento por parte do exército venezuelano, essa milícia está armada e está treinada relativamente para defender a soberania do país. Por isso, a tensão é tão grande agora, porque, a depender do que aconteça, a gente pode sim partir e ter uma guerra civil. Na Venezuela, as pessoas possuem armas, né, portam armas, tanto à direita quanto à esquerda. Por isso, esse temor de guerra civil não é em vão, não é mera eloquência da esquerda ou do chavismo, né? Pela Constituição venezuelana, quem assume, como que fica isso? Então, nós temos o artigo 233 da Constituição venezuelana que trata sobre isso, que trata da falta absoluta do presidente. Quais são os casos em que se considera falta absoluta do presidente? Ela se dá por morte, renúncia, destituição judicial, que é quando o presidente não tem condições morais, condições de exercer o cargo, incapacidade física, no caso de uma doença, né, muito grave, incapacidade física permanente, ou abandono do abandono do cargo. O que não é o caso do Maduro, porque ele foi extraído do cargo, né? Ele foi sequestrado. Há um outro caso que é a revogação de mandato via um referendo revogatório, algo que também não aconteceu. Mas a gente, enfim, tem a falta do presidente, é uma falta física. Então, é a Delcy Rodrigues, a vice-presidenta constitucional, quem assume. E a regra, ela é a seguinte, né? O artigo 233 da Constituição venezuelana. Se essa falta do presidente, se essa ausência ocorre nos 4 primeiros anos, que é o caso, nos 4 primeiros anos do mandato, a gente tem a vice assume e são convocadas eleições diretas em 30 dias para que o novo presidente eleito complete o período restante. Daí a gravidade do que está acontecendo. Bom, então, neste caso, em tese, hipoteticamente, segundo o que apurei da Constituição venezuelana, nós teríamos a convocação de novas eleições. É isso o que o Donald Trump está buscando? Esse é o objetivo? É possível, né? Mas a gente tem um imbróglio, porque a Constituição ela não fala diretamente, nesse caso, de um golpe dos Estados Unidos fazerem algo, retirar o presidente, sequestrar o presidente. Lembremos que foi muito importante quando o Chávez sofreu algo parecido, não é igual, obviamente, mas parecido, quando ele também foi sequestrado e levado, se não me engano, exatamente para o Forte Tiuna.
O que aconteceu foi que nós tivemos o Carmona, Pedro Carmona assumindo a presidência, mas o Hugo Chávez, por não ter renunciado, ele se mantinha constitucionalmente eleito presidente, né? Então, quando o Hugo Chávez volta, ela aí por toda uma orquestração muito interessante, muito bonita que aconteceu no país, ele volta ao posto de presidente porque foi retirado por meio de um golpe. Então, Maduro, em tese, ainda é o presidente, quer dizer, Maduro ainda é o presidente, pois não renunciou, não morreu, mas não sabemos onde ele está. E tem juristas venezuelanos que estão saindo para defender a tese de que um sequestro não é necessariamente falta absoluta, né? Porque não teve renúncia nem destituição. Como eu já disse, a Delcy Rodrigues, ela deu uma entrevista hoje pela manhã, ela declarou isso, né, que o sequestro do Nicolás Maduro ia ativar o plano, eles já tinham, né, desenhado um plano de defesa nacional, então foi ativado esse plano. Ela não reconhece nenhum vácuo de poder, porque não houve ruptura de comando. O ministro da Defesa, que é o Vladimir Padrino, também deu declarações importantes. Ele disse que as Forças Armadas venezuelanas vão resistir à pior agressão já enfrentada pelo país, né? E, enfim, então as tropas estão convocadas em todo o território nacional, por isso que eu estou dizendo, né, que a situação pode se agravar. Então, o povo está sendo convocado. A gente tem já imagens e vídeos de venezuelanos nas ruas, com cartazes pedindo a volta do Nicolás Maduro, pedindo a prova de vida e denunciando o sequestro, denunciando a violência, o ataque imperialista que está sendo realizado neste momento. Bom, outra coisa que nos salta aos olhos é que a oposição venezuelana, até o momento, né, aqui que estou monitorando, não tem nos portais, não tem nada deles com nenhuma declaração. E chegou para mim a informação também de que, em entrevista à Fox News, Trump se recusou a declarar apoio a Maria Corina Machado. Ele teria dito, entre aspas, temos que analisar a situação. Eles têm um vice-presidente, então ele diz, né, não sei que tipo de eleição foi aquela, tal, mas reconhece que tem um vice-presidente. Outra informação aqui interessante é que Maria Corina Machado defende que Edmundo Gonzalez seja proclamado legítimo presidente da Venezuela e que ele deve assumir imediatamente seu mandato e ser reconhecido como comandante em chefe das Forças Armadas. Bom, aí a gente precisa, né, combinar com os russos diretamente, porque não é o que parece ser a vontade dos líderes do exército venezuelano. Eu vou ler com vocês aqui, gente, a notícia que acaba de sair aqui. Trump diz que um ataque como esse, realizado contra a Venezuela, não foi visto desde a Segunda Guerra Mundial. Ele anunciou que Washington realizou um ataque em grande escala contra a Venezuela, isso a gente já sabe. Deu uma coletiva de imprensa. Ele começou o discurso dizendo que uma operação como essa não havia sido realizada desde a Segunda Guerra Mundial, o que é gravíssimo, né? É gravíssimo. Tivemos êxito extraordinário da noite à manhã. Na madrugada, né? Tivemos um êxito extraordinário na madrugada, uma velocidade, potência, precisão e competência impressionantes. Rara vez foi visto algo assim, afirmou. Segundo Trump, isso foi realizado graças ao fato de que o exército estadunidense é o mais forte e temível do planeta e que contam com o melhor equipamento do mundo. Né? Então, ele se congratula e se exalta por ter o maior exército do mundo. Disse que seu país quer paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. Em inglês, diríamos bullshit, né? Ou seja, al carajo com essa declaração. É óbvio que não é isso que Donald Trump, obviamente, está levando para a Venezuela. Incluindo muitos venezuelanos que agora vivem nos Estados Unidos e querem voltar à sua pátria. Bom, aqui a gente tem, né, a deportação de venezuelanos é algo bastante destacável, a repatriação de venezuelanos que estão nos Estados Unidos. O Donald Trump quer fazer essa limpeza dos imigrantes. E ele diz, seguindo, né, não podemos nos arriscar que alguém mais se haga para o controle da Venezuela, que ninguém mais se aproprie, né, da Venezuela. Alguém que não tem em mente o bem do povo venezuelano. Bullshit, de novo, né? Estamos há décadas dizendo que não vamos permitir isso. E agora estamos aí. E o que as pessoas não entendem, é que dizemos que agora estamos aí e que ficaremos até que se produza uma transição adequada. Essa informação ainda falta comprovação, né? Eles estão ali aonde? Eles tomaram o controle do que exatamente, né? Porque, até onde parece, eles não tomaram o controle, não sei, do Palácio de Miraflores. Bom, ele advertiu que os Estados Unidos estão preparados para realizar um segundo ataque muito maior, se isso for necessário, e que seria uma segunda onda. A primeira onda teve tanto êxito que provavelmente não será necessário uma segunda, mas estamos preparados. Confirmou que Nicolás Maduro e Cília Flores vão enfrentar todo o poder da justiça dos Estados Unidos e serão julgados em solo estadunidense, que neste momento estão em um barco e vão
para Nova York, onde será tomada uma decisão entre Nova York, Miami e Flórida. Donald Trump não tem escrúpulos de dizer isso, de que a ação tem por objetivo recuperar o que eles dizem que foi roubado deles, né? Então, a Venezuela, que tem sob o seu solo a maior reserva de petróleo do mundo, vê agora Estados Unidos, o país, que sem nenhum pudor, com toda a desfastatez do mundo, declara que o petróleo venezuelano é dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm o direito, digamos, né, de reconquistá-lo, de recapturá-lo. Não tivemos colapso de prisões, então não tivemos ninguém, sei lá, saindo da cadeia, fugindo, nada parecido. O regime continua vigente, então a gente tem aí a Telesur transmitindo, nós temos várias figuras governistas vindo dar declarações, mas comedidamente, tá? O próprio Diosdado Cabello, que é o segundo, né, o segundo no comando do PSUV, ele também tem dado declarações fortes, inclusive, reforçando essa narrativa, essa visão do sequestro e convocando a população às ruas. Foi a população nas ruas, lembremos, que garantiu que o golpe contra o Hugo Chávez em 2000, creio, né? Quem souber aí me corrija, por favor. O golpe contra o Hugo Chávez não fosse efetivado, né? Não tivesse êxito. Bom, o que nós temos aqui de repercussão? Né? O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, condenou a agressão dos Estados Unidos e disse que a Colômbia observa com preocupação os ataques e atividades incomuns realizados. Publicou uma lista dos alvos atacados na Venezuela. Olha só, interessante, isso aqui não tinha essa informação. O Petro publicou, então, essa lista de alvos atacados que incluem o Palácio Legislativo, ou seja, a sede do Poder Legislativo. E é bem importante isso, porque o Poder Legislativo na Venezuela, ele fica ao fim da Avenida Simão Bolívar, acho que é a Avenida Libertador. Zona muito central, assim, de muita circulação de pessoas ali, aquela região. Então, tivemos o bombardeio do Palácio Legislativo Federal, o aeroporto de Atillo, a base de caças F-16N3 de Barquisimeto, o aeroporto privado de Charavaia e a base de helicópteros de Higuerota. E a China, pois é. A China exigiu que os Estados Unidos respeitem a soberania dos países e parem de agir de forma hegemônica. Já a Rússia classificou a operação como um ato de agressão armada contra a Venezuela e pediu a prevenção de uma escalada maior. A União Europeia enfatizou que se deve garantir os princípios do direito internacional e da Carta da ONU, apelando à moderação e à segurança dos civis. Essa é uma questão, né? Como eu disse, a gente corre o risco de ter uma guerra civil, inclusive, na Venezuela. Espanha e outros líderes pediram a desescalada e o respeito ao direito internacional. Mas o direito internacional, neste momento, é algo bastante questionável, porque do que estamos falando se os Estados Unidos arvoram para si esse direito, essa possibilidade de agredir, atacar um país como a Venezuela, sem autorização nem do Conselho de Segurança da ONU, muito menos do próprio governo estadunidense. Isso aqui é importante. Parlamentares democratas, ou seja, deputados democratas, também classificaram isso como uma guerra ilegal, né? Então, sendo mobilizados para, enfim, se pronunciarem e reagirem a respeito dessa situação. Os Estados Unidos, na visão do Trump, o que ele está dizendo é que está cumprindo a lei, e aí, né, os Estados Unidos, eles têm essa questão de que eles podem extraterritorialmente cumprir leis dos Estados Unidos, o que, enfim, também não tem respaldo no direito internacional. Mas ele fala que é uma espécie de ação policial internacional contra um indivíduo acusado de crimes graves. Então, ele é acusado em tribunais federais dos Estados Unidos, foi acusado em março de 2020 por narcotráfico e terrorismo, supostamente por ter usado o Estado venezuelano para enviar toneladas de cocaína aos Estados Unidos, em conluio com quem? Com as Farc, as bravatas dos Estados Unidos. Só um dado também interessante é que a Maria Corina Machado fala, né, em proclamar o Edmundo González, que está na Espanha como presidente, mas eu acredito que não exista nenhuma prerrogativa constitucional, nada que justifique um presidente no exílio, fora do próprio país, tomar posse, né? Então, outra bobagem aí que está sendo colocada. Outra acusação, outra bobagem que vem sendo trazida. E outro dado para a gente também trazer aqui é que é o seguinte: o Donald Trump disse que não há, né, desde a Segunda Guerra Mundial, nada que se compare. Verdade. E para a América Latina, não há nada que se compare a isso. Então, o caso, talvez aí mais parecido, tenha sido quando os Estados Unidos intervieram, mais ou menos da mesma forma, para capturar o Manuel Noriega, o que aconteceu no Panamá em 1980. Maduro foi acusado de conspiração de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e posse de armas destrutivas contra os Estados Unidos. Possuir armas destrutivas contra os Estados Unidos são um argumento para fazer os Estados Unidos invadirem e capturarem o presidente de algum país?
Porque aí a gente tem uma listinha grande, né, de países para serem invadidos. E eu não colocaria a Venezuela na frente desses países que possuem armas destrutivas contra os Estados Unidos.